Normalmente, quando a gente tem um fundo multimercado que investe em diversos cenários, dificilmente uma pessoa vai conseguir olhar todos eles e, como você falou, tem 22 pessoas aí na equipe. Então, normalmente, e você pode me corrigir se eu estiver errado, você vai ter uma pessoa que vai ser mais especialista ou duas pessoas no cenário internacional, outra em juros, outra em renda fixa, outra em moeda, outra na Bolsa Brasil, enfim. E aí, existem exposições dentro da carteira que elas devem variar ao longo do tempo. Como é que funciona essa briga interna do cara falar assim, não, tem aqui uma oportunidade muito boa no internacional. O cara fala, tem uma oportunidade muito boa em moeda, tem uma oportunidade muito boa em juros. Só que o dinheiro é um só, não dá para alocar em todos os lugares. Essa pergunta é muito boa. Porque assim, como a gente veio de lugar grande, trabalhou 15 anos num lugar grande, muitas vezes quando tinha um viés positivo, né, aí o cara de dólar está vendido no dólar, o cara de bolsa está comprado na bolsa, sim, e o cara de juros está aplicado nos juros. Né? Porque ele ganha sobre o gerencial do mercado que ele é especialista. Eu né? ainda posso piorar a pergunta, porque normalmente cada um tem a sua meta interna. Sim. Eu não sei como é que é feito isso para vocês lá. Então o cara precisa bater a meta dele interna. E aí piora mais ainda, porque ele quer roubar o dinheiro do outro para bater a meta dele. O risco é finito. Tem a questão do bônus pool, né? Que tem a Exato. galera que ganha pelo seu book. A não ser que o bônus seja só único e exclusivamente global dentro do... É uma questão de alinhamento. No final é isso. Né? Então, né, como é que a gente faz no caso da Novos, tá? Assim, da distribuição do prêmio de performance. Pois graças a Deus, nesses 4 anos a gente veio performando bem, então teve... Quase em todos os semestres teve prêmio de performance. Né? A gente pega 30% vai para dividendo, tá? 20% vai para ex-gestão. Porque, obviamente, tem os analistas, os economistas que contribuem, né, e que não estão tomando decisão, né, da mesa, né, de pô, vou comprar ou vou vender, mas que contribuem muito para a profundidade. Né? Então, 20% vai para ex-gestão, para a turma de análise. E 50% vai para a mesa. Desses 50% da mesa, os 4 mais sêniores, que foi o que eu comentei, eu, Luiz André, o Portela e o Perdigão, metade a gente divide por igual. E a outra metade a gente distribui, né, da especialidade sobre o gerencial de cada uma das caixinhas. O que isso traz? Um alinhamento. Muitas vezes, se a gente acha que tem que comprar a bolsa, mas tem que comprar o dólar, estou dando um exemplo hipotético aqui, para ser head da compra de bolsa, né, a gente torce para que a bolsa suba mais que o dólar, né, e que a gente tenha um gerencial de cota positiva para o fundo. Né? E não é porque o gerencial de câmbio foi negativo, nesse caso hipotético, que a pessoa não vai ganhar bônus, entendeu? Então a gente é uma matemática, né? A gente tem a sociedade também, né? que as pessoas, conforme vão performando, vão meritocraticamente aumentando ou reduzindo a sociedade. A parte da sociedade é mais o casamento, né? São revisões anuais que a gente faz, e as distribuições de resultado a gente faz semestrais, mas com esse alinhamento. Aí tem, por exemplo, gestores, né, mais novos que estão em processo de formação, né? Vou dar um exemplo aqui. Gestores novos da Novos. Novos da Novos. Do Gabriel, por exemplo, do Léo, que são especialistas. O Léo é um cara especialista em renda fixa, que opera renda fixa Brasil e América Latina. O dia dele é ficar focado para extrair valor com mais frequência no mercado de renda fixa, seja operando inflação ou vértices de juros. O Gabriel é um cara de bolsa americana, é um cara que opera ETF de bolsa americana, que lá fora é muito líquido. Né? E muitas vezes as teses que acontecem lá fora respingam o rebarba aqui no Brasil. Então ele fica operando lá os setores da bolsa americana e os principais índices. Então opera setor financeiro, que é o XLF, XLE, que é o setor de energia, a parte tech, aí opera a Nasdaq, que opera S&P. Né? Ele ganha sobre o gerencial dele específico, mas ele traz muito input para quem é portfólio manager, que é a turma que é um pouquinho mais velha, né? Que somos nós 4, né? Que tem a capacidade já e uma longa estrada de mercado para estar operando todas as frentes. Entendeu? É uma engenhariazinha, assim, não é simples, tá? Mas é aquilo que eu estava falando, eu acho que é muito mais produtivo. Tá? Primeiro, você está numa gestora independente, né? Você não está numa grande estrutura onde você não tem jeito, acaba perdendo 20%, 30% do seu tempo com discussões, né, de um negócio que tem múltiplas linhas de negócio. Então você fica focado só em performar. E você pode usar um mercado contra o outro, né, sem esse egoísmo que você falou, que às vezes num lugar muito grande você fala assim, você é de bolsa, só pode operar bolsa, não pode operar mais nada. Aí você fica muito limitado e muitas vezes não é produtivo, entendeu?
Então, eu acho que é um desenho super bom. Não à toa, acho que a indústria, né, mudou muito nos últimos 15 anos para essa direção. Tá? E aí vocês podem ter o percentual que for em cada uma das classes de ativos, porque acaba não tendo essa competição interna. Aí você tocou num ponto que é o seguinte, né? Quando está todo mundo tudo indo bem, é só alegria, né? E quando a gente erra, né? Aí entra um outro papel que assim, é super importante, tão importante quanto a gestão, que é controle de risco. Tá? Então, o fundo ele tem métricas de risco, né? Do fundo como um todo, né? Que olha a cota. A gente tem, além das tradicionais VaR Stress, que é muito usada no mercado, a gente tem uma métrica de drawdown, que chama, que é a queda sobre o resultado máximo. Né? Pensa o seguinte, você tem a cota que tem foi... um gestor de risco para isso? Tem. Tá. Um cara de longa estrada também, 15 anos de mercado, já passou por a SPX 7 anos desde o início, ficou 7 anos lá. Um cara que entende muito de mercado local e internacional, né, que é responsável por isso, tirando todos os sistemas. Tá? O sistema de risco, qualquer boleta de qualquer gestor faz um upload automático para o sistema de risco e você tem todas as métricas ali online. Tá? Então, como é que é essa questão? Né? Assim, a gente tem a regra de queda sobre o resultado máximo, tá? O fundo como um todo, por mercado e por gestor. Tá? E a gente tem 3 bandas. Tá? Como todo mundo toma risco, a primeira banda bate com muita frequência. Tá? Quando vai para a segunda banda, o gestor já fica naturalmente fora da zona de conforto. Né? Já fica com aquele frio na barriga, fala, pô, será que eu estou insistindo numa tese sendo teimoso demais, o mercado está mostrando que eu estou errado? Será que eu tenho que mudar um instrumento, deixar de operar um à vista, um futuro e botar em opção, que eu posso ter uma perda limitada? Se eu tiver errado, eu perco o prêmio da opção, mas pô, eu não tenho, né, uma perda maior, né, sobre uma tese que você está buscando. Tá? E tem uma rotina que a gente faz, que a gente brinca que é a menos agradável, mas que ela é muito importante, é que semanalmente os gestores de riscos lá, né, que é o Gustavo, o Jean, o Felipe, eles botam num PowerPoint, a gente vai para uma sala de reunião e a gente discute, a gente tinha uma convicção muito grande de um determinado movimento de mercado. E, pô, a gente operou gazela, operou pequenininho. Aí, pô, o que adiantou? A gente ficou ali com os economistas, com os analistas discutindo de noite, com uma convicção grande, mas do lado de gestão a gente tomou pouco risco e não fez carnaval. Entendeu? Então, assim, pô, vamos ser proativos de mudar essa... Quando a gente tiver mais convicção, vamos operar com mais risco para gerar resultado de fato. Ou não. Né? O mercado está mostrando que a gente está errado e a gente está seguindo, insistindo na tese, pô, e está overtradando, né? É aquele que stop nunca é legal, né? Normalmente o stop ele é sacana, né? Que ele bate no teu stop e volta. E você vai, porra, não acredito que isso aconteceu. Vai para casa pé da vida, mas é assim mesmo, entendeu? Mas no momento de descorrelação, né, você passa vivo. Né? Quando você tem... A gente acabou de viver essa crise do Covid, que foi disfuncional em termos de mercado. O mercado foi stop loss, stop loss, stop loss, né? Um seguido do outro. E se você não tem essa disciplina, né, aí você acaba se machucando mais do que deveria, entendeu? Com certeza. E a gente estava falando com uma gestora de ações agora, vê como é diferente. Né? Na queda o pessoal fica feliz, né, para aumentar a posição e tal. É uma linha tênue entre o fundo macro e um fundo de ação, né? Na verdade... não tem certo nem errado, né? Assim, a gente já viveu isso algumas vezes, né? Assim, gente na equipe que tem um viés mais fundamentalista, o cara fundamentalista, quanto mais está caindo, melhor para ele. Ele está comprando mais barato. Isso. E ele tem um horizonte de investimento mais longo, né? No limite, se cair 20%, ele aguenta. No nosso estilo de gestão, no nosso filosofia de investimento, não cabe isso. Né? Assim, stop é stop. Pô, se a gente comprou uma ação e acha que, beleza, eu posso ir fazendo o preço médio para baixo se ela cair mais 5%, 6%. Pô, mas se ela cair 10%, o orçamento de risco ali, né, tá dado e ele tem que ser executado. E aí, independente se a gente acha, em análise, que ficou mais barato, se ela vir, erramos o timing, erramos o market time e perdemos a oportunidade. Aí zera a cabeça, esfria, respeita as métricas de risco e depois, eventualmente, volta, entendeu? Na mesma direção ou... Excelente. Inclusive, a gente na Carteira Z fez uma análise do fundo Vista Multiestratégia em 2019, depois do pior drawdown deles, de 15%, que zeraram as posições e tudo. E a gente recomendou ele, não havia
alterado fundamentos na gestão, de lá para cá o fundo mais de 200% espetacular. Em 3 anos. Realmente impressionante. Mas essas regras são muito, muito legais de serem cumpridas, principalmente no fundo macro, como o de vocês, como o deles. A gente conhece o pessoal lá da Vista, o Landau e companhia. Cara, eles têm essa filosofia. Né? É um fundo mais agressivo que o nosso, né? Que tem mais vol, que tem mais balanço, mas eles respeitam em mercado as métricas de controle de risco deles. Tá?